vai contemplar um assunto que é importante, tá? Na cirurgia. Cada vez mais nós temos essa casuística, certo? Seja ela a nível ambulatorial, seja ela a nível hospitalar. E aí, às vezes, a gente fica sem entender se o responsável foi o processo carioso, se foi a irresponsabilidade do paciente, se foi a não habilidade, né, do cirurgião dentista, tá? Enfim, para poder desencadear aquilo. Por quê? Porque eu sempre falo, acho que a coisa que eu mais tenho medo, né, na minha área é processo infeccioso. Porque a gente vê paciente ir a óbito, tá? Ter sequelas, né, complicações severas, por conta de processos infecciosos, certo? Então, assim, as infecções odontogênicas, elas podem ser facilmente prevenidas. Facilmente prevenidas, tá? Então, quando a gente fala como facilmente prevenidas, é só ter esse hábito de prevenção. É o escovar o dente, é utilizar o fio dental. Porque quando a gente parte, pessoal, para a etiologia dessas infecções, a gente vai ver que a doença cárie, ela está disparada como fator primordial, tá? E aí essa cárie começa com aquela cavitação pequena, vai aumentando, começa a infectar a dentina, contamina a dentina, começa a contaminar a polpa, necrosa a polpa, e aí começa a degenerar, porque eu tenho as minhas necroses, e aí essa infecção, tá, que está localizada no conduto, ele começa a se exteriorizar, tá certo? Mas a gente não pode ter em mente, tá, que só processo carioso, não controlado, né, que desenvolve um processo de infecção. Não, a nossa doença periodontal também é fator primordial para alguns perfis de infecção. Vocês devem acompanhar que existe uma relação muito grande de controle glicêmico, né, em pacientes diabéticos, nesses pacientes que têm doença periodontal. Então, se você tem um paciente com doença periodontal e ele for diabético, se você não controlar essa doença periodontal, a tendência é você ter um nível glicêmico mais alto, tá? Pacientes com algumas alterações cardiológicas, algumas cardiopatias, têm um risco maior de desenvolver algumas alterações irreversíveis se não existe o controle da doença periodontal, por exemplo, tá? Se na doença periodontal, pessoal, nós não temos uma repercussão local muito gritante, tá? Como a gente vai ver em algumas situações que a infecção que é oriunda de um elemento dentário provoca, mas a infecção da doença periodontal, ela é silenciosa. Eu gosto de dizer que ela é silenciosa, tá? Ela se dissemina pelo organismo através dos vasos, tá? E aí o que é que acontece? Eu começo a gerar quadros de bacteremia, tá? E o bacteremia é o quê? É a presença de bactérias viáveis na nossa corrente sanguínea, ok? E aí quando a gente fala de vias de propagação, são os caminhos que esse conteúdo microbiano, tá? Ele pode tomar, ok? E aí pode sair da cárie para polpa, periápice e espaços. Que espaços? Os espaços primários, secundários, cervicais, tá? Quando eu tenho uma disseminação por via sanguínea, ela pode iniciar, tá certo? Ou do ponto de vista venoso e pode gerar uma trombose do seio cavernoso. Se eu tenho uma disseminação por via arterial, eu vou ter a minha situação de bacteremia e eu posso ter a ocorrência de uma endocardite, tá? Então, assim, isso é previsível de acontecer? É. Quando vocês estiverem no pré-operatório de vocês, na realização da anamnese, tudo, vocês vão realizar um exame físico, vocês vão realizar um exame clínico intraoral. E nesse exame clínico intraoral, vocês começam a desenvolver aquele raciocínio da necessidade de alguma profilaxia para algum procedimento mais invasivo, ok?
Então, vocês podem e devem, tá, ter essa percepção, tá, de evitar um agravamento ou evitar uma complicação acerca da infecção odontogênica, ok? E aí, alguns fatores podem determinar essa progressão, porque os caminhos já existem, tá? Os caminhos já existem. A gente não pode alterar isso. Mas existem alguns fatores que podem direcionar esses caminhos, tá? Podem controlar, entre aspas, a disseminação. E essas situações, esses fatores determinantes, tá? Estão muito relacionados com as características anatômicas, tá? Então, espessura de cortical, né? A espessura da cortical vestibular é maior do que a lingual. Isso acontece na maxila, na mandíbula. A maxila é um osso mais poroso, né? Um osso mais compacto. A minha mandíbula, qual é a característica dela? Ah, mas é só a questão da avaliação da minha estrutura óssea? Não. A gente começa também a fazer relação com a minha estrutura de tecido mole, em especial a inserção muscular. Por quê? Porque eu tenho algumas situações, pessoal, onde a altura da minha inserção muscular em relação ao meu comprimento de raiz pode direcionar essa infecção, ok? Então aqui eu tenho uma situação que exemplifica, tá, a espessura de cortical. Nessa configuração, quando a infecção vem para vestibular, é porque a cortical vestibular ela é mais delgada. E quando eu tenho uma infecção que ela vem para a região lingual ou palatina, é porque esse caminho foi mais fácil de se fazer. Tá? Quando a gente avalia a questão da inserção muscular, todo mundo lembra do músculo bucinador, né? Esse músculo que constitui a nossa bochecha, tá? E aí ele tem uma determinada altura de inserção. Então, se essa altura for um pouco mais baixa do que o meu ápice radicular, a minha infecção ela pode pegar um caminho que ela fica acima do músculo bucinador. Então, o paciente vai ter um perfil clínico, ele vai ter uma sintomatologia, tá? Ah, mas ele vai ter alguns sinais que independem. Pode apresentar dor, pode apresentar a hipiremia, pode apresentar a febre, sim, isso pode apresentar. Mas o volume, tá? O tamanho do edema, a localização desse edema pode variar, ok? E aí, se essa inserção muscular for mais alta do que o ápice, o que é que acontece? A infecção ela fica abaixo da musculatura, certo? Isso é importante da gente ter essa percepção, porque isso nos orienta principalmente no tratamento, que a gente vai ver no finalzinho. Qual é o tratamento para esse perfil de situação? É a drenagem, né? Então, quando eu tenho abscessos, coleções purulentas, que estão nessa configuração no fundo de vestíbulo, por exemplo, e aí você visualiza aquela coloração amarelada, tudo, é muito tranquilo. Mas aí você vai ter aquela situação que tem um aumento de edema, um aumento de volume, eu tenho um edema, e quando você vai visualizar o intraoral, você não consegue determinar aquela coleção purulenta. Você não consegue achar aquilo. E aí o que é que acontece? Você vai realizar uma incisão aqui para drenar? Não. Porque se você fizer aqui, você vai danificar uma estrutura muscular do paciente. Ok? Então, essas situações norteiam, tá? Principalmente a conduta de drenagem, ok? Então, ó, o abscesso palatino. Então, a infecção veio para a região de palato ou lingual, porque a minha cortical lingual estava mais delgada, tá? É regra? Não. Cada paciente vai ter um perfil, ok? Mas aí vai se apresentar dessa forma, esse aumento de volume. E o paciente, quando chega nessa situação, pessoal, lógico, vai avaliar qual é o elemento dentário, perguntar os sinais e sintomas, tudo,
mas vocês já estão raciocinando a conduta para eliminar isso. O paciente está sentindo dor. Ah, professor, eu vou prescrever só antibiótico e depois ele vem. Não. Vocês já vão drenar isso aí, tá? Ah, quer fazer uma profilaxia antes? Tudo bem, pode ser feita, tá? Mas aí você faz a profilaxia, aguarda o tempo necessário e vão realizar a drenagem disso aí, ok? Hoje mesmo eu estava em atendimento, na parte da manhã, estava em atendimento em Guaranhuns. Na hora que eu estou saindo, chega um idoso, né? Um idoso com um lóbulo da orelha do tamanho de uma maçã. E levaram para lá para eu olhar, enfim, uma infecção, tá? E um baita de um edema, a orelha do velho gigantesca. Eu digo, não, eu vou drenar, tem que drenar. Então a gente faz o bloqueio, né? Tudo, prepara tal e faz a drenagem. A gente faz um alívio imediato, tá? Então é uma situação que vocês já vão ter que ter em mente o que fazer. Isso é uma situação de urgência, tá? É uma situação de urgência. Graças a Deus, nós não temos pacientes, tá certo? Digamos assim, eletivos para isso, né? Estão lembrados, né, do termo eletivo, né? Nós não temos pacientes programados para isso. São pacientes de urgência. E graças a Deus, as urgências, tá certo? Elas ocorrem com uma frequência pequena, diminuta, tá? Mas quando aparecer, você já tem que estar esperto no que fazer, tá? E aí, do mesmo jeito que ele pode tomar uma direção para o palato, né, para a região lingual, ele pode também tomar uma direção para a região o quê? Vestibular. Tá? Então ele vem para essa região vestibular. E aí quando você realizar o exame, você não só vai ver que aí, ó, o dente está cariado. Ó, tem que trocar a restauração. Não. Vocês vão tracionar o lábio, levantar o vestíbulo e ó, vão ver que eu estou tendo uma drenagem aqui. Eu tô tendo uma coleção purulenta saindo dessa região. E às vezes pode nem ter. Às vezes pode estar só contido. E aí o que é que vocês vão fazer? Realizar o mesmo procedimento, que é a drenagem, tá? Então, ó, a gente já vai começar falando de algumas coisas, tá certo? A pericoronarite, a gente já até falou em outras aulas, tá? Qual é a característica dela, tá certo? Que principalmente essa inflamação barra infecção do tecido que recobre, tá? Essa coroa do dente que a gente chama de opérculo, tá? Principalmente pela dificuldade de higienização da área, né? Fica juntando alimento, os alimentos começam a entrar no estágio de putrefação, tá? Então fica complicado do paciente higienizar, certo? E aí essa dificuldade na higienização começa, a primeira coisa, gerar um edema, tá? Começa a gerar um edema. Se você realizar uma discreta pressão na região, você começa a ver uma secreção saindo, tá? Às vezes não é uma cárie, pessoal. Uma alteração nessa região, por quê? Porque eu não consigo realizar a higienização dessa área, tá? E aí, ó, quando vocês verificam um paciente nesse formato, tem que tratar, tá? Lógico, o tratamento definitivo, qual é? É a remoção do elemento dentário, em 99,9% das situações. Existem situações, eu vou voltar aqui o slide, existem situações, pessoal, que às vezes só a remoção desse tecido aqui, desse opérculo, só a remoção disso a gente já consegue resolver, tá? Existem algumas situações, mas cada caso é um caso, ok? Cada caso é um caso. Então, você me desculpe, mas eu não sei. Graças a Deus, eu acho que eu devo estar resfriado. Não tô com sintoma de Covid, não, porque desde sábado eu tô com dor de cabeça, dor no corpo, corizando, e ontem eu tive um princípio de febre. Mas eu acho que é resfriado. Eu acho que é resfriado. Mas enfim. Aí tô com o nariz entupido, tô com a garganta doendo.
Então, se eu fugar muito, vocês não estranhem não, tá? Então, ó, vê outra situação. Então, vocês lembram da aula passada, né? Lembram daquelas classificações de Winter, de Pew e Gregory? Lembram do meu dente vertical, do meu dente mesoangular, distoangular? Lembram disso, não lembram? Lembram também daquela situação A, B e C, 1, 2 e 3, né? Então, dizer, a ponta do dente está no mesmo plano oclusal, a ponta da cúspide está entre o plano oclusal e essa região cervical, B. Em relação ao ramo, ele está fora do ramo, é a posição 1. Então, vejam, essas posições, tá? Quanto mais, digamos assim, quanto mais complexa essa posição do dente, a probabilidade de termos, tá? De termos presença dessas configurações para desenvolvimento do pericoronarite é muito maior, tá? É muito maior. Então, assim, o paciente chegou nessa configuração, a gente não tem muito o que fazer, tá? Por quê? Porque existe um protocolo, não adianta inventar. Não adianta inventar, tá certo? Então, vamos fazer o feijão com arroz. Vamos controlar aquela situação, tá? Para depois sim a gente poder remover o dente. Existem profissionais que, infelizmente, naquela ânsia de não perder o paciente, de operar, né, de ganhar o dinheiro e tudo, operam o paciente com essa infecção. Eu não sugiro fazer isso, tá? Não sugiro. Por quê? Porque é um princípio básico. Não se opera tecido infectado. Não se opera tecido infectado. Ok? Porque nós podemos ter complicações severas em relação a isso. Do ponto de vista de cicatrização, né? O reparo tecidual é diferente, né? De complicações sistêmicas, de bacteremia, enfim. Ok? E aí o que a gente faz? Então, vocês vão separar uma seringa de 20 ml, tá? Uma cuba, tá? Para a gente colocar uma solução que a gente vai fazer assim: soro e água oxigenada, tá? E aí, aqui, o protocolo diz assim: através de irrigação com soro ou água oxigenada. Eu falo soro e água oxigenada. Vocês vão fazer meio a meio, tá? Então, digamos, se a cuba, ela comporta 20 ml, tá, da solução, 10 de soro e 10 de água oxigenada, ok? Água oxigenada pura, pessoal, ela é muito cáustica, tá certo? Ela pode até danificar algumas estruturas. Então, a gente faz essa diluição. Por quê? Ela sendo diluída, ela não perde a eficácia dela, não, tá? Ela, quando chegar naquela região que tiver anaeróbio, ela vai espumar do mesmo jeito, beleza? E aí a gente faz essa solução, coloca dentro da seringa, tá? Adapta a agulhazinha, quebra a ponta, tá certo? Para não ter perigo de furar. E a gente começa a fazer o quê? Irrigar naquela região, tá? E começa a irrigar. E vai irrigando, e vai irrigando, e vai irrigando, e vai irrigando. E aí, pessoal, o que é que eu sugiro? Sempre deixem no consultório de vocês um soro dentro ou da geladeira de vocês, ou do frigobar, enfim. Mas o interessante é ter um sorinho gelado, tá? Porque esse soro gelado, ele sendo irrigado naquela região, ele vai dar um conforto ao paciente, tá? Então, muitas vezes, só essa manobra da irrigação, a gente já melhora em 70%, 80% a situação de momento do paciente, tá? Mas eu só vou fazer isso, professor? Eu não vou prescrever nenhum antibiótico, não? Não, claro que a gente vai prescrever. Tá certo? Claro que a gente vai prescrever. E aí a gente vai olhar mais na frente quais seriam as melhores opções para esse tipo de situação. Mas a gente vai prescrever um antibiótico, tá? Para depois vocês realizarem o quê? A exodontia. Ó, professor, mas veja só. Mas eu poderia realizar a anestesia na região para poder, além de irrigar, curetar, limpar direitinho tudo, não remover o dente, mas curetar, limpar tudo para a gente poder programar isso.
Com certeza, pode-se fazer isso, tá? Mas assim, olha, cada caso é um caso, ok? Se vocês puderem fazer isso no paciente sem a realização da infiltração anestésica, ótimo, melhor ainda, tá? Mas não, precisa fazer uma infiltração anestésica? Tudo bem. Mas lembrar que vocês vão ter que fazer uma infiltração anestésica um pouquinho à distância. Porque lembrem-se que região onde eu tenho tecido inflamado, eu tenho pH ácido, o meu anestésico não funciona. Beleza? Então é só ter essa observação de realizar a anestesia um pouquinho à distância para que eu não tenha nenhum tipo de complicação, tá? E aí, ó, quando eu tenho a remissão dos sinais e sintomas, tá certo? A gente vai programar a remoção do elemento dentário, tá certo? Vamos remover esse elemento dentário. E a remoção do opérculo? Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Quando vocês solicitarem um raio-x panorâmico, quando vocês verificarem a situação clínica do paciente, existem situações que o terceiro molar ele já está na mesma altura do segundo molar de erupção. Ele já está na mesma altura. Ou seja, ele é um perfil A1. Ele nem está no ramo ascendente, como ele também já tem uma erupção satisfatória. Mas ele tem esse excesso de tecido. Então, às vezes, só a remoção desse opérculo, só a remoção desse excesso de tecido já consegue ter uma boa resolução do caso. Mas aí é o que eu digo a vocês. Cada caso é um caso. Então, analisar clinicamente, avaliar o raio-x, tá? Nunca vocês vão realizar essa manobra de remover essa gengiva sem ter a avaliação prévia de um raio-x, tá? O professor, seria parecido como uma cunha distal? Seria. Muito parecido, como se fosse uma cunha distal, tá? Mas quando vocês vão realizar a cunha distal, vocês não realizam a tomada radiográfica, não é isso? Para você ver o que é que tem de osso na distal desse dente, para saber se só vai fazer o tecido mole ou se vai fazer algum desgaste ósseo, não é isso? Então, assim, sempre vão findar o diagnóstico depois da avaliação dos exames complementares, tá bom? E aí, ó, o paciente vai chegar e aí já vê que aqui eu tenho uma pontinha, mas já tá vendo aqui, ó, secreção, sangue. E aí, gentilmente, pessoal, vocês já podem pegar um capuchozinho de algodão e passar aqui, ó, com uma água oxigenada. Vai limpando, vai limpando. Não tem pressa. Não tem pressa, tá? Começa a limpar, depois vai irrigando, vai irrigando, vai irrigando. E aí, ó, o que chega naquele formato, ó, já começa a ficar assim, tá? E aí você já libera o paciente numa condição dessa extremamente satisfatória, tá? Vai medicar ele, tá certo? Vai realizar uma orientação de higiene também, tá? E aí já faz a programação para remoção desse elemento dentário. E aí o que é que acontece? Às vezes, por vezes, eu dou uma seringa para o paciente, tá? Prescrevo para ele água oxigenada, né? Para comprar o sorinho também, e ensino a ele fazer o meio a meio. E aí a seringa, lógico, sem a agulha, né? Eu ensino a ele como é para fazer e ele fica fazendo a irrigação nesse local aqui. Então faz a escovação, faz um bochecho e por último ele faz uma irrigação nesse local. Porque se ainda tiver algum detrito aqui de alimento, isso aqui já vai sair. Ok? Alguma dúvida em relação a pericoronarite? Alguém já teve pericoronarite de vocês? Alguém já teve? Acho que não, né? Maria, como esse povo tá calado, viu? Ai, doido. Bom, vamos embora. Vejam só. Não extraí meus terceiro molar antes.
Ah, tu fez a remoção antes de dar a complicação. Entendi. É até preventivo. Assim, em algumas situações. Pronto, no teu caso, a gente pode até falar isso, Bruno, né? Que é um método de prevenção para isso, né? A mesma coisa, a prevenção de lesões, né? De reabsorção do segundo molar, né? A gente tem essas situações de prevenção, né? O principal é o acompanhamento. Mas, ó, quem já teve isso, sabe que é complicado, tá? E aí, veja. Ô, professor, então quer dizer que a grande maioria das infecções, assim, é nesse perfil de pericoronarite que a gente faz uma irrigação, ou é naquele perfil, assim, de um abscesso que faz uma drenagem e a secreção sai? Quem dera fosse assim. Quem dera. Infelizmente, nós temos algumas situações onde essas infecções odontogênicas, elas se tornam complexas, tá? E aí, pessoal, essas infecções, elas tomam destino dos espaços faciais, do seio maxilar, geram situações de trombose do seio cavernoso e até celulite periorbital. Isso tudo aqui, pessoal, de acordo principalmente com o perfil da infecção, com as características anatômicas, né, de inserção muscular, comprimento de raiz, tá? Se aquele foco infeccioso está mais próximo de uma circulação venosa, tá? Se esse caminho de infecção, tá mais próximo, tá certo? De uma estrutura nobre ou não. Então, quando a gente começa a evidenciar situações de infecções complexas, e eu acho que eu dei aula para vocês em cabeça e pescoço. Deixa eu ver aqui, foi 18.2, 19.1, 19... Eu dei aula para vocês em cabeça e pescoço, não foi? Eu acho que eu dei aula para vocês. Se eu dei aula para vocês, eu devo ter falado da importância desses espaços faciais. Não foi? Pronto, a Inara colocou, foi. E aí vejam só, esses espaços faciais, eles não estão ali só para facilitar o deslizamento de musculatura, né? Onde eu tenho também presença de gordura ali entre aquelas áreas, né? Para facilitar a mobilidade do... Não, tá? Aquilo ali, pessoal, também pode ser sede de disseminação de infecção, tá certo? Pode ser sede. Então, eu tenho meus espaços faciais primários, secundários e cervicais, tá? E cervicais. E aí, quando a gente fala dos espaços primários, nós temos tanto em maxila como em mandíbula, tá? E aí, na maxila, nós temos o canino, infratemporal e bucal. Quando eu tenho infecções, pessoal, principalmente no meu espaço canino, eu tenho associações de infecção do meu incisivo superior, lateral e no meu próprio canino, tá? Quando eu tenho infecções que vão cair no meu espaço bucal, eu tenho a origem, por exemplo, do meu primeiro premolar, do meu segundo premolar, do meu primeiro molar e do meu segundo molar, tá? No meu espaço infratemporal, aí eu já tenho uma associação maior de uma infecção oriunda de um terceiro molar, certo? Então veja, cada espaço desse vai ter um relacionamento direto com o grupo dentário. Vocês lembram que quando a gente mostrou a inervação do trigêmeo, né? A gente tem um nervinho, o alveolar anterior superior, que pega os dentes anteriores. Tem um alveolar médio superior, que pega os premolares. E tem os posteriores. Não tem essa relação? A mesma coisa são esses espaços, tá? São esses espaços. E por que é que isso ajuda, pessoal, a diagnosticar algo? Quando vocês forem realizar o exame intraoral, mesmo se uma situação não for muito condizente com, eu estou com um canino, com a restauração defeituosa, com a caristência, tudo, mas a infecção está no meu espaço bucal, digamos assim, tá? Então vamos pesquisar, porque ou foi uma variação anatômica,
tá? Ou então eu tenho outro ponto de infecção, tá? Então, na mandíbula eu tenho também esses espaços? Tenho. Eu continuo tendo o meu bucal, certo? Onde eu vou ter a relação dos meus premolares inferiores, né? Primeiro e segundo molar. Submentual, eu vou ter a relação dos meus incisivos, centrais, laterais e caninos, tá? Submandibular, tá certo, pessoal? E aí eu já posso pegar todos os dentes, mas em especial os meus molares, tá certo? E em especial o terceiro molar. E o sublingual também a gente pode pegar qualquer desses elementos, mas em especial esses elementos mais anteriores, tá? Os meus espaços secundários, eu acho que vocês devem, eu acho que vocês devem ter uma aula que deve ter até essa figurinha aqui, tá? Onde a gente, eu acho que eu mostrava para vocês a musculatura do pterigordil medial, do masseter, né, do músculo temporal. E aí o que é que acontece? Esses espaços, tá? Eles podem ser acometidos de infecção. E aí veja, quando eu tenho uma infecção que ela não é diagnosticada corretamente, ela não é tratada corretamente, ela não é medicada corretamente, ela sai do meu espaço primário, aumenta a sua complexidade e ele começa a vir para um espaço secundário, tá? Então veja, quando eu tenho infecções aqui nessa região do espaço pitérico-mandibular, no espaço massetérico, a minha sintomatologia do paciente é muito mais agressiva, é muito mais evidente, tá? Então aqui eu tenho limitações de abertura bucal, tá certo? Eu tenho trismos severos, edemas muito mais severos, tá certo? Então assim, eu tô aumentando a complexidade. E digamos que nesses espaços aqui, onde a gente não conseguiu tratar, drenar nem fazer nada, propagou, ele vai para outro perfil de espaço, que é o meu espaço. Cadê? É o meu espaço cervical, tá? Então, quando a gente sai daqui, a gente vai para o espaço cervical, tá? Que são os espaços mais profundos, principalmente em região de pescoço, certo? E aqui a gente era para estar a figurinha, mas acho que desconfigurou, ela saiu. E aqui, ó, a região do meu espaço canino, tá? Então, quando eu tenho um paciente com infecção nessa região de espaço, tá? Veja que eu tenho musculaturas aqui, ó. Levantador do lábio e ângulo da boca, levantador da asa. Eu tenho musculaturas aqui nessa região. Que essa infecção ela pode sair aqui embaixo, essa infecção pode sair aqui, essa infecção pode sair aqui, tá? Eu sei que a primeira coisa que a gente percebe é o apagamento do suco naso-labial, tá? Esse aumento de volume, ele é muito característico, certo? O paciente, às vezes, nem percebe, tá? Mas o apagamento do suco, ele é muito característico desse processo, tá? E aí, o que é que acontece? Tem que fazer o tratamento, não é verdade? E qual é o tratamento? Realizar a incisão, divulsionar, a pinça vai entrar fechada, lá dentro da região abre ela e remove ela aberta, tá? Faz a drenagem de toda aquela região, daquela coleção purulenta, faz toda a desorganização do tecido de granulação que tem aqui, que está desorganizado, tá? E aí depois instala um dreno, ok? Eu já expliquei a vocês o porquê que a gente coloca um dreno na região dessa, no processo de infecção. Eu expliquei para vocês já. Alguém sabe explicar por que que a gente coloca um dreno? Quem sabe explicar? Não, não vou explicar não. Ninguém sabe. Ninguém aí tem ideia do que pode ser não? O porquê da gente colocar? Pronto, para ter uma drenagem contínua
Vê só, Bruno. É a primeira coisa que a gente pensa, não é verdade? É a primeira coisa que a gente pensa. Mas não é para isso, não. Tá certo? Não é para isso, não. Vamos extrapolar um pouquinho mais o raciocínio. Para que a gente coloca o dreno aqui nessa região? Alguém arrisca? O Bruno colocou para ter uma drenagem contínua. O dreno a gente sempre deixa aqui por no máximo 48, 72 horas, tá? Esse perfil de dreno, ok? Eu vou gravar aquele grilinho que fica cantando assim. Cri, 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 que numa horinha dessa eu coloco. Ó, vê só. Vamos só raciocinar aqui o que é que está acontecendo nessa região aqui, tá? Necrose, processo infeccioso, ok? E aqui eu tenho combate do meu sistema fisiológico aqui, a minha linha de defesa, correto? Aqui a minha primeira linha de defesa já veio combater, correto? E aí o que é que a gente faz? A gente abre isso aqui, tá? Para criar um meio para retirar essa coleção purulenta, desorganizar isso tudo. Quando a gente coloca um dreno, ele é reconhecido dentro desses tecidos como um corpo estranho. E aí, se ele é reconhecido como um corpo estranho, o que é que ele vai mobilizar? O que é que ele vai ativar no organismo? Hein, Bruno? O que é que você acha? Olha aí, Tiago, exatamente, células de defesa. Aí vê só, exato. Eu já tive uma primeira linha de defesa aqui, não é isso? Eu já tive uma primeira linha de defesa aqui. Só que essa primeira linha de defesa que eu tive, segunda, terceira, enfim, não foi suficiente para resolver o problema. E aí o que é que acontece? Na periferia desse processo infeccioso, dessa coleção purulenta, eu tenho um tecido, tá certo? De granulação, que ele não permite mais a entrada de células de defesa. Ele fica meio que isolando aquilo. E aí é por isso que vocês vão realizar a incisão, abrir, entra com a pinça fechada, abre lá dentro e remove aberta, para ir desorganizando esse tecido de granulação. E ao desorganizar isso, vocês vão promover o quê? Sangramento. E aí o que é que eu tenho no meu sangue? Células de defesa, como o Tiago falou. E aí quando eu coloco o corpo estranho, aí o que é que meu neutrófilo vai dizer? Eu disse, oxe, rapaz, não acredito. De novo, estou atacando ali de novo. Vamos embora para lá. Só que agora eu já abri o caminho. Então eu consigo ter uma eficácia maior nessa região. Por isso, Bruno, que essa drenagem contínua, ela pode ser até realizada, mas por no máximo 72 horas, ok? Porque depois de 72 horas, a gente já pode retirar, porque, pessoal, é só lembrar daquele meu processo agudo, crônico, tal. 72 horas eu já tenho o meu pico máximo de células de defesa aqui. E aí a gente já pode remover o corpo estranho e aí ela já vai continuar e debelar todo o resto de secreção que tem aí. Deu para entender mais ou menos? Assim, o raciocínio da utilização desse dreno nesse perfil de lesão. Veja, eu tenho outros drenos, tá, pessoal? Dreno torácico, dreno de quem faz lipoaspiração, não sei o que, essas coisas. São outros drenos, tá certo? Mas para esse aqui em especial, tá? Esse aqui em especial, ele serve como um corpo estranho para reestimular o meu sistema imunológico, reativar as células de defesa. Deu para entender isso? Às vezes cai em prova, né? Qual a função de um dreno? Aí o cara bota drenar.
Ô, meu pai. Beleza. Então vamos embora. E aí, ó, espaço bucal. Vê o que é que acontece. Quando a infecção vai por cima do bucinador. Se a infecção vem por dentro, ela vai cair num espaço aqui, ó, vestibular. A drenagem é feita intraoral. Mas quando ele vem por fora, onde é que o pus vai ficar? Nessa região, tá? Então aqui você vai ver um aumento de volume maior, tá certo? Algo assim sem muitos limites precisos, ok? E aí, pessoal, vocês têm que ter uma noção desse limite. Bucinador, pele, arco zigomático e mandíbula, tá? Por quê? Porque você vai tentar determinar o melhor ponto de drenagem, ok? Então, essas situações anatômicas, elas têm que, retornar nessa situação de drenagem, ok? Cadê? Vê. Espaço bucal. O outro era mais alto, não era? Era. Mas esse é um pouco mais baixo. Não tem problema. Ó o tratamento. Faz a incisão, ó. Ela vai entrar fechada, abre lá dentro e ela sai aberta. E o que é que acontece? A secreção começa a sair. Tá? Vocês não precisam ter medo, tá? De realizar uma drenagem. Não precisa ter medo, tá? Vocês apenas têm que só lembrar, né, dessa questão anatômica para escolher o melhor ponto para realizar, por exemplo, a incisão, tá? Então, numa situação dessa, você nunca vai realizar uma incisão aqui em cima. Sempre realiza embaixo. Por quê? Gravidade. Gravidade, tá? Se você realiza aqui em cima, é mais difícil de você drenar. É mais difícil. Veja, aí, digamos, você faz uma incisão aqui em cima, bota um dreno, tá? Será que eu vou ter uma drenagem contínua aqui? Não, não vou ter uma drenagem contínua, tá? Mas o dreno, ele vai ajudar a mobilizar minhas células de defesa, certo? Mas a primeira coisa, sempre realizar na base, tá? Dessas lesões, tá? Numa região onde eu tenho, às vezes, uma coloração amarelada, que a gente chama de ponto de flutuação. É o ponto de flutuação. É nessa região, tá? Eu tenho meus espaços em mandíbula, tá? Como a gente falou. E vocês não podem esquecer isso aqui. E isso aqui. Tá? Não pode esquecer isso. Porque, ó, gera isso no paciente. Então, eu sei que o meu submentual vai estar relacionado com esses dentes anteriores aqui. Tá? E aí, a incisão eu vou fazer aonde? Eu vou fazer aqui em cima? Eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou fazer do lado? Tá? Então, assim, o que vocês têm que ter em mente é que meu espaço submentual, tá certo? É um espaço, tá? Onde a gente tem que ter cuidado para não chegar ao limite de uma emergência em odontologia. De uma emergência, tá? Na cirurgia bucomaxilo, que é a angina de Ludwig. Ok? Mesmo sendo algo mais localizado do ponto de vista anterior, vocês encaminhem para um ambiente hospitalar. Tá, pessoal? Encaminhem para um ambiente hospitalar. Nós vamos mostrar alguns requisitos para vocês encaminharem para um serviço de referência. Porque, lógico, eu conversando hoje com uma estagiária da UPE, lá em Garanhuns, 10º período, e ela dizendo que não tinha preferência de nenhuma especialidade, ela gosta de fazer tudo. Eu digo, tá correto. Qual é o problema de você fazer tudo? Você sabe de tudo um pouco. Você desenvolve o seu raciocínio, tá? Mas, lógico, você também não pode extrapolar seu limite, certo?
Então, para essas situações de infecção, a gente vai mostrar alguns sinais, né, que vocês já podem identificar, dizer, ih, rapaz, acho que eu vou mandar para o regional. Ah, eu acho que isso eu vou mandar para o Domora. Ah, acho que eu vou mandar para a restauração, né? Acho que não tem outro hospital grande aqui na região, não. Ó, vou mandar para o hospital, para drenar lá, certo? O meu espaço submandibular, ó. Então, vê que a infecção desce, tá? Fica abaixo do milo ióideo, tá certo? E toma esse direcionamento. E o paciente fica assim, tá? Fica assim. Ô, professor, mas às vezes uma situação dessa, dá para drenar em consultório? Dá. Dá para drenar. Desde que você consiga identificar um ponto de flutuação, desde que você consiga identificar, tá certo, anatomicamente as estruturas relacionadas para não gerar uma complicação na paciente, tá? Desde que o paciente não tenha alguns sinais que indiquem ambiente hospitalar, tá? Mas que dá para fazer, dá, certo? O espaço sublingual, tá certo? Fica bem nessa região anterior, tá? Então, às vezes o paciente ele fica com aquele abscesso, tá? E ele fica sentindo como se fosse uma bolinha embaixo da língua, tá? E o grande medo é isso aqui, ó. É angina de Ludwig. Todas essas infecções prévias que a gente falou, de espaço sublingual, de espaço submandibular, tirando o bucal e de espaço submentual, pessoal, se aquilo ali disseminar, e a gente pegou um paciente semana retrasada que ele tinha infecção de um lado, infecção do outro, e a gente acha que a infecção se encontrou na linha média. E ele desenvolveu uma angina de Ludwig. E aí, vejam, é uma complicação extremamente severa, é uma emergência. Porque aí, ó, eu vou ter acometimento do submentual, sublingual, submandibular bilateralmente. Bilateralmente, tá? Então tem que caminhar para um ambiente hospitalar, porque senão o paciente morre, vai a óbito. E quando chega no hospital, a grande maioria das vezes, se não todas, é aqui. Uma das coisas que vocês vão perceber é a dificuldade respiratória que o paciente tem. O paciente ele não consegue respirar. A gente fala assim que ele está dispneico, ele está com aquela dificuldade de respirar. Tá? Dificuldade de respirar. E aí, às vezes, o paciente ele já começa a ter uma dificuldade de deglutir. Né? Ele não consegue se alimentar, não consegue engolir porque dói, está com dificuldade. Tá? Ele não consegue pronunciar. A voz dele muda. Por quê? Porque a língua foi projetada para cima e para trás. Então ele já tem uma alteração. Então são alguns sinais, tá? Que vocês já podem direcionar esse paciente para um âmbito hospitalar. E aí, ó, traqueostomizado, tá? Porque a gente tem que manter via aérea. Não adianta a gente realizar os pontos de drenagem, colocar o dreno aqui e tal, se a gente não manter via aérea do paciente. O paciente tem que respirar, tá? E aí, ó, o que é que acontece? O paciente nessa configuração, tá? Ele tem dificuldade de respirar. E aí, ó, fica com traqueóstomo. Isso aqui é um curativo pós-operatório. Todo dia vai sendo avaliado, todo dia vai sendo tirado, trocado isso aqui e tal, mas vai ficar com traqueóstomo. Quando tiver a remissão disso aqui, aí a gente vai e solicita a remoção do traqueóstomo. Essa evolução acontece muito rápido, é? Acontece, viu, Ariane? Em algumas situações, em 10 dias, isso pode ficar dessa forma. Para o paciente não conseguir tratar antes de chegar nesse estágio. Veja, uma das coisas que nos preocupa muito, Ariane, é a questão da automedicação. O paciente sente, pronto, hoje mesmo eu tive uma paciente que disse assim, se a senhora tem alergia a algum remédio, se eu tenho alergia a um anti-inflamatório. Eu digo, diga qual é o anti-inflamatório? Amoxicilina. Eu disse, é. Ela disse, é, amoxicilina. Eu disse, tá certo, mas
Quem foi que lhe disse que a amoxicilina era anti-inflamatório? Não, porque eu vou na farmácia, peço um anti-inflamatório para dor e eles me vendem esse. Então, assim, a gente tem alguns fatores, Aria, que influenciam nisso aí. Então, a automedicação, tá certo? A falta de conhecimento do paciente e, às vezes, a não ajuda do pessoal das farmácias, tá? Eu não sei se alguém aqui tem farmácia, tá? Trabalha em farmácia, não sei, tá? Mas não são todas que são assim. É porque, às vezes, o pessoal da farmácia devia ter uma percepção melhor e ajudar mais, né? E aí, veja, o paciente ele passa um dia, 2 dias, 3 dias, aí toma um remédio errado aqui, toma um remédio errado ali e tal, e isso vai piorando, isso vai piorando, isso vai piorando. Quando ele vem procurar ou conseguir algum atendimento, já está com uma semana. Aí ele não diz que tomou medicação, o profissional repete às vezes a medicação que ele tomou, e aí o que é que acontece? Resistência bacteriana. Não dá certo. E aí, quando é com 5 dias, 6 dias, pum, estoura. Se você for contar desde o primeiro dia, dá 10, 12 dias. Tá? E aí, o que acontece? Quando chega assim, ao dentista, vai pro regional. Pronto. Aí, quando chega lá, já é para o bloco. Então, assim, geralmente, entre 10, 12, 15 dias, isso aí já aparece, tá certo? Mas se você for pesquisar a história, o paciente sempre vai dizer, ah, não, é porque eu tomava um remedinho azul com branco, eu sempre fazia uso de um anti-inflamatório muito bom, né? E aí o anti-inflamatório você procura saber a amoxicilina, né? Então a gente sabe que tudo isso vai gerando aquela resistência bacteriana, ok? Outra complicação, tá? É uma infecção, tá certo, pessoal? Que se não for tratada rápido, é complicada para o paciente, né? O paciente pode ter grandes, né, perdas de tecido, que é a fasciite necrosante cérvico-facial, é a mediastinite. O paciente pode ir até a óbito também, tá? Então a disseminação é rápida. Então, ó, lembram daquela região do submandibular? Ele pode escorregar pelo platismo, ó, vai pelo pescoço e parede anterior do tórax. E aí ele vai necrosando músculo, pele, tecido celular subcutâneo, certo? Lógico que nós temos alguns fatores predisponentes, diabetes, alcoolismo, algumas doenças de comorbidade e tal, que podem, tá certo, dificultar o processo de cicatrização, ok? De cicatrização. E aí a mortalidade é alta, tá certo? Mortalidade é alta, tá certo? Principalmente por quê? Porque quando vai indicar a cirurgia, o paciente já está com mediastinite. E aí o que é que faz? Ó, remove-se o tecido, e aí sabe o que é isso aqui? São drenagens para drenar o pus que estava aqui embaixo, certo? Isso aqui, o paciente vai ficar com essa cicatriz aqui. Isso aqui é cicatrização por segunda intenção. Por mais que use curativos, né, de última geração, né, o pessoal da enfermagem trabalha muito bem com isso, trabalha com laser, com um curativo chamado Calyx, não sei o que, é muito bom, muito bom. Só que o cara vai ficar com um defeito, tá? E aí, às vezes, esse defeito, né, é uma sequela de uma infecção de um dentinho, que se ele tivesse um cuidado lá atrás, poderia ter resolvido, ok? A sinusite, tá? A sinusite odontogênica, principalmente infecções de molares e premolares, tá? E outras muito comuns são aquelas dos dentes introduzidos no próprio seio maxilar, certo? Quando a gente fala sinusite odontogênica, pessoal, é porque eu tenho sinusite, certo? Então essa é uma sinusite alérgica, tá? Uma sinusite alérgica, beleza? Então eu tenho a mucosa do seio frontal, do seio esfenoidal, das células etimoidais, do seio maxilar comprometidas, tá? Mas essa daqui não, essa daqui é de origem realmente de infecção, tá? E aí, o que é que tem que se fazer, tá? Quando a gente percebe que o paciente tem a penetração no dente do seio maxilar, a gente tem que fazer a abertura e remover o dente, tá?
faz uma curetagem da área, faz tudo, tal, irriga, tal, e tira. Quando eu tenho infecções nos molares ou pré-molares superiores, tá? Então, realiza a endodontia, realiza a remoção dos elementos dentários, tá certo? O que for mais indicado, faz a medicação antibiótica e acompanha. E às vezes isso resolve, tá? Mas quando a gente tem que fazer a remoção cirúrgica, então a gente executa uma técnica chamada de Caldwell Look, certo? Onde a gente vai realizar uma incisão, tá? Faz um descolamento e aqui é a parede anterior do seio maxilar. E aí a gente remove uma janela, tá? Faz uma pequena abertura e aqui eu já tenho a minha mucosa. E aí você já percebe, pessoal, ó, a mucosa do seio sadio, ela é uma mucosa assim avermelhada, tá certo? Com vermelho vivo. Dá para perceber que essa região, esse pontinho aqui, não tá tão vermelho. Não sei se dá para perceber aqui e aqui. Eu tenho um arroxeado, tá certo? Eu tenho uma coloração diferente, certo? E aí o que é que a gente faz com isso, pessoal? A gente vai lá e remove. Sai curetando, 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 irrigando, irrigando. E o que é que faz? Remove a raiz que foi introduzida lá, por exemplo. Certo? Ô, professor, mais uma situação dessa. Eu estou fazendo exodontia, eu joguei a raiz para lá, eu vou tentar tirar pelo alvéolo. Não façam isso. Não façam isso. Se você percebeu que jogou uma raiz pelo alvéolo, primeira coisa que você vai fazer, regularize aquele alvéolo, tá, tal. Realize uma boa sutura, informe ao paciente e medique ele. Solicite uma tomografia da região, porque a gente já vai fazer o planejamento para remover essa raiz posteriormente. E a remoção da raiz é pelo acesso de Caldwell Look. Às vezes, a tentativa que a gente faz pelo próprio alvéolo, pessoal, a gente pode danificar mais ainda aquela estrutura, tá? Então, se acontecer isso, até calma, não vão se aperrear, certo? Então, regulariza, remove o que tiver de remover. Eita, ó, vai ficar a comunicação. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão realizar uma sutura bem caprichada, para que vocês não deixem uma comunicação buco-sinusal. E esse é um tratamento que vocês vão fazer na hora, certo? Ah, professor, mas eu não sei fazer a Caldwell Look. Beleza. Fecha, orienta o paciente, medica, pede a tomografia para depois remover, tá? E depois que remove, manobra de síntese, tá? Então vocês estão vendo que as manobras fundamentais, elas estão aqui, diérese, né? Onde eu tenho meu bisturi, onde eu tenho meu descolador, tenho o afastador, ó os afastadores, tá? Eu tenho aqui, ó, minha osteotomia, tá? Minha osteotomia. Eu tenho, ó, minha osteotomia, eu tenho minha curetagem, eu tenho a minha exérese, ó a minha exérese aqui, ó a minha exérese aqui, tá? Eu tenho aqui meu controle hemorrágico, tá? Ó, e a minha síntese, certo? Hemospon? Não, precisa não. Precisa não, viu, Ariane? Não precisa não, tá? Hemospon a gente faz. Você diz hemospon aonde? Nessa região aqui do seio maxilar? No alvéolo? Veja só. Para fazer a sutura e deixar bem fechadinho, pode ser. Pode ser. Se você tiver, pode ser, tá certo? Ah, pronto, agora eu entendi. Pode. Você pode. Você não vai fazer o seguinte, Arine, você não vai empurrar. Se você empurrar, é capaz de você jogar ela lá no seio, tá? Mas você pode acomodar ali, tá? Veja só. Tem autores que dizem assim, não, você faz um retalho, descola, coloca lá e fecha, certo? Eu já fechei algumas comunicações, entendeu?
É porque quando chega para mim as comunicações, não são em comunicações imediatas, né? São comunicações tardias, né? De alguns meses. E aí, o que é que eu faço, né? Eu abro, faço a incisão dos dois lados, tá certo? Uma incisão de envelope, promovo um sangramento abundante na região, cureto aquela região do osso ali e eu coloco o hemospon. Eu comecei a colocar, tá? E aí eu coloco o retalho sobre o hemospon, entendeu? E desde que eu comecei a fazer com isso, desde que eu comecei a fazer isso, eu não tive nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema, certo? Lógico que a gente tem que ter todos os cuidados na realização do retalho e na realização da sutura oclusiva, tá certo? E lembrando, por exemplo, a incisão, essa incisão, a sutura vai ficar aqui em cima dessa cavidade? Não. Ela vai ficar aqui em cima, ó, de osso sadio, certo? Então é a mesma coisa que eu faço nessas suturas, tá? A sutura fica em cima de osso sadio. Então, graças a Deus, eu nunca tive problema com hemospon, não, tá? É uma opção, tá? É uma opção. Cuidado só para você não empurrar, viu? Ó, tá aqui, certo? Então faz a sutura e não tem aperreio, certo? Tem gente que usa membrana, né? Reabsorvível, membrana que coloca para sobre enxerto, entendeu? Tem gente que coloca membrana reabsorvível, tem gente que coloca membrana que não é reabsorvível, entendeu? Para tentar ocluir obliterar essas comunicações, certo? Depende muito do tamanho da comunicação, tá? Mas eu mesmo já fiz com Hemospon e graças a Deus nunca tive problema não. Trombose do seio cavernoso, tá? Eu acho que vocês devem lembrar daquele trígono perigoso da face. Não estão lembrados? Que é ao redor da pirâmide nasal, que ali a gente tem toda uma irrigação, né? Tem arterial. E tem a irrigação venosa, não é? E aí o que é que acontece? Eu tenho uma localização da região da base do crânio e ao lado da célula túrcica ou turca, nessa região aqui do seu cavernoso. Então, infecções nessa região aí, principalmente da região anterior, tá certo? Elas podem ter o trajeto aqui. Olha de onde é que ela vem, olha. Ela vem daqui, ó. Parede medial de órbita, olha, vem para cá, vem para cá, vem para cá e se instala aqui. Certo, pessoal? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas infecções em região anterior por conta disso, tá? E olha as relações anatômicas com a artéria carótida interna, ó a carótida aqui. Nervo oftálmico, óculo motor, troclear e abducente, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ó, vê aqui a região do seio cavernoso. Ó, todas as estruturas, ele fica meio que no centro, certo? Então, infecções nessa região, tá? Eu tenho tanto região da veia facial, que vem para as veias oftálmicas, como meu plexo venoso pterigóide, que também vai nutrir o meu seio cavernoso. Então, infecção em todo esse trajeto aqui é perigoso. Então, por exemplo, complicações em harmonização orofacial. Se infeccionar, né, pode cair aqui, tá? Pode cair aqui, certo? E não precisa ser, é só infecção odontogênica, é? Não, qualquer infecção. Mas como a gente está falando da infecção odontogênica, eu gosto muito assim de pedir a vocês essa atenção. Cuidado com esses elementos cariados, né? Cuidado com esses dentes que têm lesões, né? Cuidado. Por quê? Porque isso pode comprometer, tá? Essa região aqui, ok? E aí, ó, celulite periorbital. A origem, espaço canino. Oxê, mas no espaço canino aqui, mas lembram que eu tenho umas musculaturas aqui,
Então, digamos, ela percorreu um caminho aqui, ó, e veio desembocar aqui, tá? Então, eu vou ter uma alteração até do lacrimejar do paciente. Eu posso ter alterações oculares, tá? Comprometimento do seio maxilar. Tem o risco, claro, de trombose do seio cavernoso, tá? E lembram aquelas relações que a gente tinha com o nervo oculomotor, com o nervo troclear, com o nervo abducente. Eu posso ter um dano irreversível àqueles nervos, como também as musculaturas, tá? Então, para o paciente deixar numa condição dessa, só são 15 dias? Não, tem mais tempo, tá? Mas é uma situação que, às vezes, quando vai tomar uma atitude, já é irreversível, tá, pessoal? Então, são situações que podem originar de uma exodontia dessa região aqui, viu? Lembram que a gente já falou para vocês de alveolite úmida e alveolite seca? Não é um processo infeccioso? É. Mas se vocês não tratarem corretamente, ela não pode evoluir? Pode. Pode sim. Ó, professor, quer dizer que pode evoluir para uma situação dessa? Sim, pode. Tá? Porque a gente já teve a oportunidade de tratar uma paciente que fez exodontia de 1,22 e desenvolveu para uma situação dessa. Não chegou a esse ponto de alterar o globo ocular, porque ela chegou logo no consultório. Aí a gente já fez uma drenagem logo nela. Mas mais uma exodontia de 1,22. Uma exodontia simples, certo? Então, muito cuidado e percepção nisso, certo? E aí, os tratamentos dessas infecções. Então, tem que drenar. Alguém conhece esse termo sajar? Alguém já escutou esse termo? Sajar? Ronaldo tá aí? Ronaldo deve saber. Ele tá aí? Rapaz. Beleza. Que bom. Que eu pensava que era só Ronaldo que ia escutar isso. Já vi sajar um caroço no cavalo. Pronto, Yash. O que tu viu foi uma drenagem de um caroço, entendeu? Uma drenagem. Então, a incisão abaixo do ponto de flutuação. Para quê? Lembra daquela questão da gravidade? Tá? Facilita a saída da secreção, tá? Coloca o dreno, faz um pontinho ali. A sutura é para prender o dreno naquele tecido, tá? Porque se botar o dreno lá e não fixar ele com a sutura, ele cai, beleza? Depois vai remover a causa, ou com exodontia ou com endodontia, tá? E antibiótico terapia, penicilina com ácido clavulânico e penicilina com metronidazol. Se eu colocar amoxicilina aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, amoxicilina com ácido clavulânico, clavulin, amoxicilina com metronidazol, ótimo, principalmente porque pega aqui, ó, anaeróbio, ok? Então, isso é um resumo, tá? Porque, ó, o paciente vai chega a estar brilhando, né? Chega a estar a pele esticada, né? Então, vai fazer o quê? Faz a degermação da área, faz um bloqueio anestésico, e aí, ó, bisturizinho aqui de um lado, bisturizinho aqui de outro, tá? E aí começa a fazer o quê, ó? A drenagem. Entra fechado, abre e sai aberto. E aí a gente começa a drenar todo o conteúdo, tá? Começa a drenar todo o conteúdo. E depois a gente começa a fazer o que é a instalação de um dreno. Numa situação dessa, pessoal, pelo tamanho, nós fizemos feito dois acessos, porque se coloca um dreno por um lado, para ele sair do outro lado, tá? E aqui, ó, a quantidade de secreção que foi coletada só para a realização da foto, certo? Então, ó, isso foi feito em ambiente ambulatorial? Foi. Mas aí, ó, você tem que analisar. Existe ponto de flutuação? Existe. Qual é o espaço que está acometido? É o espaço bucal ou submandibular? Submandibular, tá?
Então, ó, a gente faz bem abaixo, tá certo? Então, ó, uma incisão aqui e outra incisão aqui. Eita, mas não saiu secreção purulenta, não. Que geralmente a secreção purulenta, ela sai quando você entra aqui e quebra aquela circunferência de tecido de granulação. Quando quebra aquilo, aí a secreção purulenta sai. E aí começa a sair pus e sangue, ok? E aqui o curativo, certo? E aí vejam, algumas regras para que vocês comecem a memorizar, digamos assim, no âmbito quando se depararem, né, com uma infecção dessa. Primeira coisa, determinar a severidade da infecção. A primeira coisa, tem que determinar se é leve, moderado ou é grave, ou é intenso, certo? Então, a localização anatômica, taxa de progressão, comprometimento de via aérea. Que espaço está? Bucal, submentual, submandibular? Está no espaço secundário? Tá no espaço infratemporal? Está no espaço... Essas coisas. Taxa de progressão. Faz quanto tempo que o senhor está com isso? Não, faz 24 horas. O cara parece que está com uma laranja no rosto. 24 horas. Então, você já sabe que essa infecção ela está desenvolvendo muito rápido. Tá? Comprometimento de via aéreas. Tá respirando direitinho? Tô respirando bem, beleza. Não tô respirando bem, não. Opa, não tá não? Corra pro hospital. Beleza? Segunda etapa, avaliação da defesa do hospedeiro. Então, defesa local, humoral, defesa celular. Ô, professor, mas dá tempo da gente pedir exame de sangue? Não, mas você consegue perguntar ao paciente, ó, tá se alimentando bem, tá tendo febre, enfim, você começa a perguntar algumas coisas para saber se o paciente ele tá com um estado geral bom ou não. Se o paciente ele não está se alimentando bem, não tá dormindo bem, está sentindo muita dor, está com aquela face de sofrimento, a face de sofrimento, ele está com o sistema imunológico debilitado, ele está lá embaixo, tá? Então aí a gente já tem que começar a pensar o perfil antibiótico para nos ajudar nessa situação, tá? Qual é o ambiente de trabalho? Vai fazer no consultório ou vai fazer no hospital? Olha, indicações para o hospital. Acima de 38, desidratado, tratamento para via aérea, ó, ele não está conseguindo respirar direito, tá? Comprometimento de espaços com score 2 ou mais. Esse score é quando ele já está de espaço secundário para espaço cervical. Necessidade de anestesia geral, tá? Necessidade de controle sistêmico de alguma doença de base. O cara tem um diabetes descontrolado, de torar. Ele está com glicose de 800, tá? E está com uma baita infecção. Ambiente hospitalar. Não queiram tratar esse paciente no ambulatório ou no consultório, não. Ambiente hospitalar, tá? Quarta etapa vai ser o tratar, não é verdade? Então, se é para o hospital, a primeira coisa, manter via aérea, tá? Tanto no hospital como no ambulatório. Vocês vão ter que drenar. Passar o bisturi, pum! Entra com a pinça fechada, abre e sai com ela aberta e começa a drenar, certo? E sempre, coletar uma secreção dessa com suave, alguma coisa do tipo, e mandar para um laboratório para fazer uma cultura com antibiograma, tá? Uma cultura com antibiograma, para a gente saber o perfil bacteriano, certo? Suporte sistêmico, quando o paciente está no hospital, isso é mais fácil de acontecer, tá? Porque a gente deixa ele em soro, a gente prescreve uma nutrição para ele, a gente prescreve medicamentos EV, né, que controla dor, febre, enfim, infecção, tá certo? Mas os pacientes que estão em casa também, vocês podem passar a orientação. Ó, a gente sempre prescreve no hospital uma dieta hiperproteica e hipercalórica. Então, ó, suco de beterraba, suco de cenoura com laranja, beterraba com laranja, tomar caldo de feijão, né? Comer pirão, tá?
tenta comer algo assim que dê sustância, né? Que nem um paciente disse para mim sábado. Ah, eu posso comer coisa assim que dê sustância, né? Que enche o bucho. Eu digo, é isso mesmo, para o senhor ficar mais forte, tá? Então, assim, prescreve também a orientação para o paciente, tá certo? Ele consegue chegar em casa e comprar essas alimentações e fazer, e ele vai melhorando, tá? Então, é um pirão, tá certo? É um caldo de feijão, tá certo? É uma comida batida no liquidificador, assim, porque às vezes ele não tá com a facilidade de se alimentar, mas vocês vão fazendo isso, e aí o paciente ele começa a restabelecer as funções normais. Porque, vejam, paciente que não se alimenta por qualquer situação, a tendência é piorar, tá? A tendência é ele piorar cada vez mais, certo? E aí, ó, qual vai ser o antibiótico que vai usar? Certo? Qual vai ser? Quando a gente coleta para fazer o antibiograma, a gente vai prescrever de forma correta. Até esse momento, a prescrição é empírica. A gente vai prescrever de acordo com o nosso conhecimento e com o nosso achar. Eu creio que esse perfil de infecção tem esse perfil de bactéria, tem esse perfil disso, assim, assim, assim. Ok? Por quê? Porque, às vezes, a gente prescreve essas medicações e o paciente não responde bem. E aí, quando sai a cultura, né, com o antibiograma, o paciente ele já tem uma resistência a vários antibióticos, inclusive os que a gente estava prescrevendo. E aí, por conta de quê? Às vezes de automedicação, tá? De automedicação. Então, assim, a gente sempre tem que solicitar, se for no ambiente hospitalar, a gente pede para a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ô, professor, mas se for no meu consultório, você manda isso para um laboratório. Solicito cultura com antibiograma. E manda o paciente levar. Certo? E aí eles vão fazer teste de cultura e de sensibilidade e vão sair micro-organismos sensíveis para os antibióticos. E aí você pode entrar com uma terapêutica mais efetiva, tá? Administrar o antibiótico corretamente. E aí, ó, tem que bater em cima do paciente, ó. Tem que respeitar o intervalo de dose. Tem paciente que é lasca, ele começa a tomar antibiótico com 4 dias. O paciente é para tomar por 7 dias. Com 4 dias ele não sente mais nada, ele deixa de tomar. Aí, 2 perigos. Primeiro, não fez o tratamento correto. Aí ele já começa a gerar uma resistência bacteriana. E o segundo perigo, ele deixa remédio guardado, quando ele vier a sentir algum incômodo de novo, ele vai tomar aquele mesmo remédio, automedicação. Então tem que ficar em cima do paciente, tá certo? E outra coisa, eu vou falar uma experiência minha. Hoje você sabe que tem medicações que você toma uma vez por dia, não é isso? Beleza. Eu gosto muito de trabalhar com medicações que eu mantenho o nível plasmático, o nível tecidual do antibiótico, nesse caso, sempre alto, certo? Porque, veja, quando a gente prescreve um antibiótico ou qualquer anti-inflamatório, ele vai ter os metabolismos de passagem, então ele é absorvido, ele tem o seu pico máximo plasmático e depois ele vai descendo. Aí você toma de novo e ele vai fazendo isso, tá? Quando eu tenho um medicamento que você toma uma vez ao dia, ele sobe, aí ele desce demais e depois sobe demais e depois desce. Quando eu prescrevo medicações de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, por exemplo, quando ele sobe, quando ele está descendo, ele já sobe de novo, e ele desce, ele sobe de novo. Ou seja, o pico plasmático, o nível plasmático dele é mantido alto. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Eita, desculpa que estão passando umas carreatas aqui. Eu não sei se vocês conseguem entender essa situação do nível sérico, desse nível plasmático. Eu prefiro prescrever, tá certo? De 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, onde eu tenho a certeza que eu vou ter um nível alto desse meu antibiótico atuando no organismo, tá certo? Do meu paciente. Quando eu tenho esses antibióticos que eu prescrevo uma vez ao dia, para certos perfis de infecção, eu não gosto.
Porque às vezes o paciente ele esquece. Pode ter certeza, ele esquece, tá? Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender isso, né? Beleza, pronto. Vocês podem pegar outro profissional, tá? Que diga assim, não, eu gosto só desse que é um ao dia, porque é o conforto posológico para o paciente. Meu amigo, o conforto que eu quero ter é a resolução do problema, é a resolução e eliminação da infecção, tá? Conforto posológico, tá certo? Eu penso depois, tá? Então, se a gente tiver esse raciocínio, dificilmente vocês vão ter complicações pós-medicação, tá? Essa questão da efetividade EV ou via oral, tá certo? Depende muito do diagnóstico e do quadro que se encontra o paciente naquele momento. Se for um quadro não tão grave, tá certo? Inicial, via oral resolve. Mas se for angina de Ludwig, tem que ser EV, tá certo? E outra, custo, viu? Não vão prescrever antibióticos de última geração para uma população que mora numa zona rural, por exemplo, e é carente. Não vão fazer isso. Primeira coisa que vocês vão fazer quando entrar num PSF, alguma coisa, é saber quais são os antibióticos, as medicações que eu tenho aqui disponível para os meus pacientes. Olha, doutora, você tem amoxicilina, você tem cefalaxina e tem metronidazol. Só tem isso, beleza, é o que eu vou trabalhar. Certo? Então vocês vão procurar isso, ok? Meu pai eterno. Vocês estão escutando, então não, né? Meu Deus do céu. É porque eu fechei tudo aqui. Meu Deus, aí tá no período de carreata aqui, olha, pense, pelo amor de Deus. Bom, oitavo passo, avaliar o paciente. Então veja, a gente não pode deixar o paciente para lá. Não, mediquei, tá de boa, tá de... Não, tem que ver. Se faz uma drenagem tudo, vai avaliar ele no segundo dia, no terceiro dia, enfim, tem que ver. Tem que ver como é que tá esses sinais e sintomas, tá certo? Tem que remover o dreno. Tem que ter a certeza que eliminou o foco infeccioso, tá? Por quê? Porque às vezes o foco pode continuar e aí o paciente tem uma reinfecção. Então tem que acompanhar o paciente, tá certo? Porque, ó, se ele não melhora e ainda tem uma drenagem ativa, aí começa a fazer de novo, ó, irrigação, o dreno vai ficar por mais tempo, aí vai ter que reavaliar a necessidade de outra cultura com antibiograma, vê? O paciente vai passando mais tempo com aquilo e é mais sofrimento para o paciente, tá? E aí, ó, paciente quando está internado no hospital é mais fácil, tá? É mais fácil, certo? Por quê? Porque a gente consegue ficar monitorando ele de uma forma mais efetiva. E algumas coisas que a gente percebe muito, pessoal, quando chega lá para a gente realizar esse procedimento. Às vezes o procedimento inicial cirúrgico foi inadequado, o hospedeiro ele estava com alguma imunodepressão, ficou algum corpo estranho, o antibiótico foi prescrito de forma inadequada, o medicamento não conseguiu fazer o efeito desejado, diagnóstico da infecção inicial foi errado, né? O foco ainda está ali. Eu não sei se vocês passam por isso, mas tinha uma época, rapaz, que antigamente tinha os médicos que quando não sabiam das coisas, ele dizia assim: ou é estresse, ou é virose, ou é foco dentário. Era incrível, velho, era incrível. Eram era as três coisas. O cara não tô estressado, não. Não tô com virose, não. Eu disse, rapaz, pois eu sugiro procurar um dentista, que eu acho que você deve estar com foco dentário. Então, assim, a manutenção do foco de infecção, tá? De infecção, é uma situação que pode complicar no ponto de vista, assim, de aparecer nova sintomatologia. E aí, o que é que nos preocupa? Se a medicação que a gente vai usar, ela vai fazer efeito, certo? Às vezes não faz, ok?
E aí, ó, alguns questionamentos devem ser feitos na hora que a gente vai conduzir isso. Então, os achados clínicos não fornecem um embasamento para o início do uso dos antibióticos. Então, veja, somente se deve utilizar os antibióticos frente a casos com diagnóstico de infecção. Tá? Não vai, ele tá com dor, vou prescrever amoxicilina, não é anti-inflamatório, tá? E aí, mesmo nesses casos, deve-se avaliar se a terapia antimicrobiana terá efeito benéfico. Por quê? Porque o seu tratamento principal é a drenagem, é a remoção da causa. Beleza? Então, essa medicação, se ela favorece a resolução do problema, vocês vão prescrever. Mas se não for necessário, só faz a drenagem. Só faz a remoção do elemento dentário, só isso mesmo resolve. Mas aí vocês vão avaliar as defesas do hospedeiro. O paciente está bem, não tem febre nem nada, mas está com esse abscesso pequeno, pronto, consegue se resolver. Certo? Então, os achados clínicos, tá certo? Sempre tem que observar isso. Então, uma avaliação da relação custo-benefício deve ser feita, comparando o uso dos antibióticos com outras medidas terapêuticas, como antisepsia do local, irrigação, debridamento, remoção do fator causal, uso de antisséptico oral. Então, não vamos ficar só bitolado num tipo de conduta, tá? Vamos analisar as possibilidades, certo? Sempre vamos analisar as possibilidades. Qual é o agente causal da infecção? E aí, vejam, como esse antibiograma, né, a cultura, não são exames que você faz de início, demora, às vezes tem problema tem um tempo necessário para a realização dele. Então, a gente precisa daquele conhecimento de microbiologia, tá certo? Para a gente ter uma previsão do que eu posso encontrar ali de micro-organismo e de poder prescrever, tá? Então, a grande maioria das infecções no espaço submandibular, no espaço submentual, no espaço sublingual, no espaço bucal, sempre eu vou ter o meu perfil microbiano, tá? Então, assim, essa prescrição inicial, ela é empírica, mas lembre-se, sempre que necessário, sempre que possível, coletem a secreção e encaminhem para um laboratório para realizar a cultura com antimiograma, tá? E aí, de acordo com o resultado do antibiograma, você prescreve, tá certo? O seu antibiótico. Mas se você não tem isso, então é de acordo com aquela microbiota. Então, se eu tenho um perfil anaeróbio, vamos prescrever metronidazol, por exemplo, tá? Se eu tenho um perfil misto, então vamos prescrever uma amoxicilina, que é de amplo espectro, tá? Se eu tenho coleção purulenta ali, vamos prescrever um clavulin, tá? Que o ácido clavulânico, ele protege a amoxicilina, e a amoxicilina pode combater aquilo ali, tá certo? Então, sempre ter essa percepção. E, principalmente, pessoal, bactericida ou bacteriostático, tá? Bactericida ou bacteriostático. Como é que o paciente tá? Como é que ele está se comportando, tá certo? Para que a gente possa prescrever e essa prescrição nem seja tóxica para ele e nem seja muito dispendiosa, né? Nem seja muito cara também, tá? E aí, ó, analisar esses fatores: idade, gravidez, lactação, insuficiência, alergias, gravidades, imunodepressão, certo? Isso a gente sempre tem que verificar. Cada caso é um caso, certo? E como deve ser prescrito? Sem rasura, legível, contendo instrução clara ao paciente sobre a posologia. Semana passada eu dei essa aula para os meninos do quarto período. Essa prescrição tem que ser legível, tá? Legível, certo? Então, a duração normalmente é estendida até 2 ou 3 dias após o desaparecimento das manifestações clínicas. E aqui, pessoal, por que a gente deixou isso? Vocês lembram que a gente, não sei se eu falei para vocês já, que a gente tem um período mínimo de observação para a prescrição de antibióticos, no caso da observação da evolução. Eu falei já isso para vocês. Então, vejam, o que vai nortear vocês, exatamente,
o que vai nortear vocês são justamente esses 3 dias, tá? É a evolução desses 3 dias. Se esses 3 dias o paciente tiver uma melhora satisfatória, aí aqui é que ele fala 2 dias, que são em 5 dias. Se for uma evolução mediana, esses 2 pula para 4, e aí são 7 dias. Se for uma situação que não tem uma melhora tão satisfatória, os 4 pula para 8, viram 11 dias, tá? Então, nunca esqueçam desse período mínimo de observação, que são os 3 dias, tá? Então, o controle clínico dessa evolução da infecção deve ser feito por meio de consulta, tá? Zap, ligação, tem que entrar em contato com o paciente. E aí o antibiótico ele deve ser usado por 7 a 10 dias. Ó, professor, mas o senhor não falou 11 dias? Mas veja só, se você observa que já com 10 dias o paciente não tem melhora, ele pode continuar esse antibiótico, mas você já vai direcionar ele para um serviço de emergência, tá? Então, ó, sempre reavaliar com o paciente com 1 ou no máximo 48 horas em caso de infecção mais severa. Infecções mais simples, vocês conseguem controlar melhor. Mas infecções mais severas, vocês têm que, até para saber se esses 7 vai pular para 11 dias ou 10 dias. E saber que disso daqui pode ir para um ambiente hospitalar, tá? Vocês podem associar antibióticos. Hoje, a gente já tem alguns já em associação, né? Por exemplo, o amoxicilina com ácido clavulânico. Mas eu posso prescrever uma amoxicilina com o metronidazol, por exemplo, tá? Eu tenho um perfil muito bom, tá? De cobertura de certos micro-organismos. E aí a gente tem que ver aquela coisa. Eu não posso prescrever um bactericida com um bacteriostático. Algumas coisas têm que ser observadas, beleza? Bactericida, ele vai eliminar tudo. Bacteriostático, ele apenas vai atuar no que está crescendo. Mas se eu for atuar no que está crescendo, ele interrompe o crescimento. Então, ele pode atuar também na eficácia do bactericida. Então, assim, podem gerar efeitos antagônicos, tá certo? Então, sempre avalie o estado geral do paciente, avalie a probabilidade da microbiota que está causando aquilo, e aí a gente escolhe o nosso antibiótico, tá certo? Ou a associação, certo? E essa associação, lembrem-se, sempre é restrita a infecções mais severas. Nunca vocês vão começar associando antibiótico. Não pode fazer isso. Se vocês fazem isso, tá? Vocês já estão começando a queimar cartucho. A gente não pode queimar cartucho, tá? O cartucho ele tem que ser usado tipo assim. Eu prescrevi, rapaz, o paciente estava melhorando, mas aí ele começou a rebaixar de novo. Não, eu vou acrescentar um metronidazol aqui, né? Porque eu tô achando que deve ter um anaeróbio aí. Pronto, aí você observa que o paciente começa a melhorar, tá? Então essas situações só em perfis um pouquinho mais severos, tá? Ó, acompanhar, a gente não pode deixar de acompanhar esse paciente, certo? E sempre orientar o paciente que se piorou, ele tem que procurar um hospital, certo? Mesmo se for no seu consultório, se você se piorar, procura o hospital. Por quê? Porque no hospital ele vai receber todo o tratamento adequado. E aqui, só umas indicações para encaminhamento para referência. Então, infecção de progressão rápida. É o cara chegar com a melancia no rosto. Isso aí demorou para... Não, isso desde ontem tá assim. De ontem para hoje ficou desse jeito. Opa, progressão rápida. Dificuldade de deglutir, dificuldade de respirar, alteração de voz, envolvimento de múltiplos espaços, né, faciais, né? Tumefação na região cervical, aquele pescoço inchado, certo? Febre, sinal de sepse. Então, o paciente ele está com taquicardia, está febril, né? Ele está com hipotensão, tá certo? Está com aquela expressão de cansado, né? Aquela face assim de doente, né? Trismo,
tá certo? Acentuado, o paciente não consegue abrir a boca. Aparência tóxica, tá? É uma palidez assim, né? O paciente fica com olheira, né? Com a palidez, suando frio, tá? E o paciente pode estar com algum comprometimento das defesas, tá? Principalmente vocês investiguem se ele tiver alguma doença de base, tá certo? Alguma doença de base pode desestabilizar ele, certo? E aí essa avaliação inicial lá no pré-operatório, lá no início, na anamnese, ela é primordial, tá? E aí você diz assim, oh, mas professor, mas eu vou fazer uma anamnese para um paciente desse, numa situação dessa? Vai, claro que vai. Por quê? Porque você vai fazer uma anamnese mais dirigida, mais rápida. Lembra que eu tenho aquelas perguntinhas que eu deixo o paciente falar e outra eu posso conduzir a anamnese? Nessa situação, você vai conduzir a anamnese. Você vai fazer de uma forma mais rápida, mais objetiva. Tá certo? Por quê? Porque você quer saber logo os sinais de gravidade. Para saber o quê? Se você vai fazer ou se você vai encaminhar. Certo? Então, essa avaliação inicial nesse quadro é de fundamental importância. Certo? Mesmo sendo uma urgência, tá? E aí, ó, só recordando, lembra que a gente falou da pericoronarite no início? E eu disse, ó, a gente pode ter algumas opções de medicação. Então, ó, quando é leve, tá? Você pode fazer só irrigação, bochecho, enfim, tá? Moderada, você repete esses procedimentos do leve e pode acrescentar amoxicilina ou cefalexina, tá? Se for alérgico, a clindamicina, ou azitromicina, ou eritromicina, beleza? Se o paciente não pode tomar comprimido, então vai fazer essas medicações aqui, tá? A descpacilina, tá? 400 mil unidades internacionais, mais a bezetacil, beleza? Em dose única, tá? Paciente alérgico à penicilina vai fazer a clinda, beleza? IM 2 vezes ao dia, tá? Quando assim, a forma mais avançada, então, ó, encaminhar para o serviço de referência, tá? Porque aí a gente pode pedir tomografia, essa infecção ela já pode estar pegando espaço cervical profundo, tá? Então aí a gente já começa a ter um atendimento mais a nível hospitalar, certo? Então, ó, aqui são as opções que eu tenho de antibiótico, certo? Professor, eu posso usar um anti-inflamatório? Pode. Posso utilizar um analgésico? Pode, tá? Sabendo que a pericoronarite é uma infecção, então a prioridade é o antibiótico, beleza? Alveolite seca, tá? Só relembrando que a gente falou, lembra daquela celulite periorbitária, né, que pode ser desencadeada por uma alveolite, por exemplo? Então, vê, é só irrigação local, anestesia, né, tem aqueles cuidados iniciais, mas vai irrigar, vai curetar, entendeu? Vai prescrever um analgésico anti-inflamatório, é muito tranquilo o tratamento, tá? Num alveolite com pus, uma úmida, tá? Então aí a gente já começa a ter alguma preocupação a mais. E aí, às vezes, pessoal, a medicação é a mesma coisa. Amoxicilina, cefalexina de segunda escolha, é alérgico, clinda, ásio, eritromicina e por aí vai, tá? Se isso aqui evolui para uma celulite periorbitária, por exemplo, encaminhar para uma avaliação hospitalar, tá certo? Então, ó, abscessos, tá? Então, abscesso, tem que drenar. Drenar. Instalação de um dreno e reavaliar com 48 horas, tá? Se possível, remoção do foco. E o que é a remoção do foco? Remover o resto de raiz, remover o dente, abrir o dente, fazer endodontia, enfim. Mas remover esse foco infeccioso, ok? E aí as medicações, mudam alguma coisa? Não, não muda muito não, pessoal. Tá? Não muda muito não. O que muda mais é a localização da infecção, o perfil que se apresenta e tudo. Mas a gente vai mudar o quê? O padrão ainda é a amoxicilina, tá? Cefalexina, clinda e tal. Por quê? Porque você já fez o tratamento. Você já fez a drenagem do abscesso. Isso aqui é coadjuvante. Lembrar que se meu paciente ele é imunocompetente, tá? Às vezes só a drenagem e a remoção do foco já resolve, ok? Só isso já resolve, certo? Lembrando dessa profilaxia,
que não é porque você vai drenar, que vai fazer, que você vai ser negligente, não. Você vai preparar o campo operatório, né? Vai lavar a mão, vai usar campo estéreo, luva estéreo, e vai fazer uma antisepsia intraoral, extraoral no paciente, entendeu? E vai usar um campo estéreo, porque senão você está levando mais infecção para aquele campo, para aquele sítio. Tá? Você vai estar levando outra microbiota para aquele sítio e você vai agravar, tá certo? Lembrando que essas profilaxias, tá? Esses atos preventivos, certo? Vocês sempre têm que levar em consideração que o paciente pode ou não desenvolver endocardite bacteriana, tá? Então, numa situação que você acha que pode desenvolver, então faz a prescrição dos 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, ou 30 minutos antes do procedimento, tá? O paciente é alérgico, faz a clindamicina, certo? Ou adulto ou criança. Mas não deixem de realizar isso. Se tiver que, eu sempre digo assim, se tiver que pecar, peque pelo excesso e não pela omissão, tá? Lógico, quando a gente fala pecar pelo excesso, não justifica a gente não ter o critério de escolha do antibiótico, né? Não ter o critério de escolha das medicações. Isso não isenta a nossa responsabilidade, mas cada caso é um caso. Então, se o paciente é um diabetes descompensado, precisa fazer uma drenagem, você sabe que pode ter uma complicação severa ali mais à frente, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão prescrever. Por quê? Eu acho que já tem mais ou menos um ano e meio, uma situação dessa. Eu acho que foi um tio da minha cunhada, paciente diabético, começou a desenvolver um quadro infeccioso, enfim, em 48 horas ele evoluiu a óbito. Ele fez uma drenagem, tá certo? Foi feita uma drenagem, foi feita a remoção do elemento dentário, ele continuou complicando, desenvolveu uma sepsis e foi a óbito. E na necrópsia, tá certo? Fizeram a coleta de materiais e detectaram bactérias de origem odontogênica no miocárdio dele, tá? Então, assim, é uma situação que pode acontecer, né? Então, aí foi se discutir. Tomou um antibiótico antes, tomou um antibiótico depois, o que foi que fez, o que foi que fez. Mas o cara morreu. O cara morreu, certo? Então, muito cuidado, tá certo? Na dúvida, chegou uma bomba, tá com dúvida de fazer, não tá com a segurança, então encaminhe, tá certo? Encaminhe. Não, eu tenho a segurança, eu sei fazer, eu vou fazer, pronto. Então, a primeira coisa, já faça um protocolo para profilaxia antibiótica. Beleza? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Quero perguntar alguma coisa? Graças a Deus, infecções não são tão comuns, né, na rotina de ambulatório, né, de consultório, né. Às vezes no hospital acontece mais porque se torna a referência, tá? Mas não é algo que venha a acontecer com frequência para amedrontar vocês, não. É só saber mais o que fazer, né, frente a uma pericoronarite, a uma alveolite, né, algumas condutas para se evitar uma sinusite, né, se jogou a raiz lá para o seio, tem aquela percepção de não tentar acessar pelo alvéolo, né, de encaminhar ou abrir pelo seio maxilar, né, através da cauda Ehrlich, tá? Aquelas situações dos espaços, né, faciais primários, secundários, tá? Sobre as práticas, o senhor tem alguma resposta? Ariane, se eu prometi a vocês alguma resposta, eu não tenho, não. Juro a você. Porque semana passada eu não tive tempo para nada. Eu ainda estou negociando a permanência do professor Guilherme junto a mim na coordenação, entendeu? E aí eu não tive tempo
Para nada. Eu falei com os meninos lá do laboratório, eu fui semana passada, e eles disseram que amanhã o segundo laboratório ia estar pronto, certo? Então a gente vai ter os dois laboratórios. E aí, amanhã eu vou ter a certeza. Se os dois laboratórios realmente estiver pronto, tá? Eu vou passar para você já as datas. Porque aí eu vou trabalhar com os dois laboratórios funcionando. Tava falando com ele agora. Tava falando com ele agora. Amanhã ele vai lá na faculdade. Amanhã ele vai lá na faculdade. A gente já fez a contratação da professora Tainá, tá certo? Aí tem o professor Augusto também que estava com problema. E eu, o professor Diogo. Aí eu pedi para ele ir amanhã para a gente resolver isso amanhã. Viu? A de dentística laboratorial, sim. Exatamente. Ela está preparando. Eu acho que ela até mandou para mim. Eu vi uma mensagem dela. Não, Endo vai ser outro professor, tá? Endo vai ser outro professor, tá? Tá vendo que até alguma das preceptoras, se elas podem fazer isso, entendeu? Das preceptoras, que as meninas tomaram conta da clínica de endodontia. E a gente tá vendo se elas podem fazer isso também. Bom, pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Então, ó, boa noite, tá? Então, semana que vem a gente não se encontra, né? É feriado, né? Curtam o feriadão. Cuidado para ninguém, pelo amor de Deus, pegar o Covid, tá? E de hoje aqui já a gente se encontra, certo? Se Deus quiser. E se amanhã eu tiver a notícia lá do laboratório, amanhã mesmo eu já passo para Micaela, tá? As datas que a gente vai fazer as atividades, ok? Um abraço, pessoal. Boa noite.